Olá, meus irmãos, essa é mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes da nossa aula, toca a vinheta. Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Essa é mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus nos concede mais uma oportunidade de o ensino das Escrituras Sagradas chegarem na casa de cada um dos irmãos através das novas tecnologias. Para você que nos acompanha através do YouTube, do WhatsApp, do Facebook e também do Instagram, que Deus te abençoe, que Deus fale tremendamente aos nossos corações nesta manhã. Para você que não me conhece, eu sou o missionário Mateus, tenho feito um trabalho auxiliando o pastor Paulo Sérgio aqui na Igreja Presbiteriana de Guiratinga. Aos irmãos que me conhecem, que estão me vendo através do seu aparelho smartphone ou até mesmo da sua TV, quero dizer que estou com muita saudade das reuniões solenes em nossa igreja, de estarmos ali juntos para cultuar e adorar o nosso Deus. Mas creio eu que esse período de isolamento social logo vai passar e assim estaremos juntos, como povo de Deus, glorificando e honrando o nosso Senhor. O assunto da nossa aula nesta manhã se refere a uma prática que tem sido muito adotada neste período no qual nós estamos vivendo, contexto de pandemia, em que vivemos em um pleno isolamento social, impedidos de estarmos reunidos em nossas igrejas para adorar o Senhor e para termos as nossas reuniões. Muito bem, essa prática é o jejum. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, promulgou um jejum no dia 22 de março deste ano e também no dia 5 de abril e no dia 12 de abril. Houve a promulgação dessas datas por parte da igreja para que os membros da mesma pudessem separar um período do dia para jejuarem. O assunto da nossa aula é tratar acerca dessa temática do jejum cristão. Nós iremos às Escrituras Sagradas para entendermos acerca deste assunto. O texto para nossa meditação nesta manhã se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando falamos a respeito do jejum, existem ideias extremas que permeiam na mente de muitas pessoas em relação a esse assunto. Eu quero pontuar aqui duas ideias extremas: a ideia da negligência e a ideia do misticismo. A negligência, ela está ligada à falta de conhecimento que as pessoas têm a respeito do jejum. Muitos, incompreensivelmente, por conta de uma consciência contemporânea, não adotam uma prática que está mais vezes citada na Bíblia do que o batismo. O jejum ele foi citado 77 vezes na palavra do Senhor e o batismo 75 vezes. Ainda há aqueles que têm uma concepção de que o jejum é algo voltado apenas à cultura judaica, apenas os judeus que fazem essa prática, que utilizam essa prática. Ou seja, o jejum é uma prática judaica e não cristã. O misticismo ele está atrelado à ideia errônea de que o jejum é uma chave poderosa para que Deus nos conceda aquilo que nós desejamos, pois através de uma oração normal, Deus ele não pode conceder determinadas petições. Ele não atende essas petições. É como uma espécie de algo meritório, ou seja, a pessoa pelos seus próprios méritos, ela faz o seu jejum com o intuito de obrigar Deus a abençoá-la e a conceder aquilo que ela deseja. Com isso, muitas pessoas acabam temendo jejuar.
com o receio de se tornarem cristãos fanáticos e cristãos que terão uma experiência negativa como essa do fanatismo em relação ao jejum. Esses extremos, eles devem ser descartados em relação da nossa concepção acerca do jejum cristão. O texto que lemos, ele está inserido em um ensino de Jesus, no qual ele, diante da multidão dos seus discípulos, ele passa a lecionar alguns princípios que devem ser vividos pelos seus seguidores. Está essa passagem inserida no Sermão da Montanha, também conhecido como o Sermão do Monte. Aqui no capítulo 6, nós podemos encontrar o Senhor Jesus, no versículo 1, trazendo um ensinamento que é importante para nós e que está ligado ao jejum. Porque o mesmo ensinamento que ele traz aqui no versículo 1, ele repete no ato de dar esmola, quando ele explica quando nós formos dar esmola, também no ato de orar, quando nós formos orar, e no ato de jejuar. Que ensino é esse? O ensino de que nós não devemos estar preocupados com aquilo que as pessoas pensam a respeito dessas ações. Ou seja, nós não devemos estar querendo aplausos, elogio das pessoas, como se fosse uma autopromoção. Isso, de certa forma, mostra que o nosso ego, ele se inflama diante de algumas situações em que nós estamos fazendo boas ações. Jesus então está combatendo o ego inflamado. Jesus então está combatendo essa necessidade que nós temos às vezes de sermos vistos por outras pessoas e sermos aplaudidos por elas. E aqui Jesus coloca 3 coisas que são importantes na cultura judaica para o judeu: o ato de dar esmola, o ato de orar e o ato de jejuar. Porém, Jesus ele traz um ensinamento de como um cristão deve dar esmola, de como um cristão deve orar, de como um cristão deve jejuar, sempre buscando fazer para a glória de Deus e não buscando a glória dos homens. Como Jesus coloca nesse bloco de ensino o jejum, no verso 16, quando ele diz: quando jejuares, e ele vai dar as orientações acerca do jejum, isso significa que o jejum é uma disciplina espiritual, que o cristão pode sim colocar em prática, com o intuito de ter crescimento e a expressão da sua devoção e fé no Senhor. Aqui, nesse texto, Jesus traz tais orientações que devemos colocar em prática quando nós formos jejuar. É um texto que devemos estar nos fundamentando quando assim formos tratar acerca desse assunto sobre o jejum. As Sagradas Escrituras, independente daquilo que o misticismo, daquilo que a negligência, daquilo que o seu pensamento acerca do jejum tem como concepção acerca dessa prática, as Escrituras nos mostra e nos orienta de como devemos ter a visão do que é o jejum e de como também devemos praticá-lo. Com isso, vamos à palavra de Deus, a começar por esse texto de Mateus, o capítulo 16 ao versículo 18, onde Jesus ele traz ensinamentos valiosos para nós. Nessa passagem, Jesus então ele mostra que nós não devemos nos comportar como os fariseus hipócritas. O que esses homens faziam quando eles jejuavam? Aliás, é importante nós termos o discernimento que esses homens jejuavam 2 vezes por semana. E ao jejuarem, esses homens, que tinham barbas longas, bagunçavam as suas barbas, bagunçavam os seus cabelos, iam para as praças, andavam encurvados para mostrar às pessoas que eles estavam jejuando. E aí o texto fala algo interessante, que eles recebem a recompensa. Qual é a recompensa deles? O elogio dos outros. Então o ego deles, que necessitam de ser massageado, acaba tendo, de certa forma, esse benefício do elogio da parte de outras pessoas. Jesus não fala isso apenas aqui em relação ao jejum, mas ele fala também em relação ao orar,
em relação ao ato também de dar esmolas. Então as pessoas elas querem de alguma forma mostrar que elas são boas. Utilizam de boas práticas que são lícitas e legítimas, mas acabam utilizando elas com a motivação equivocada. Ao jejuar, nós não podemos ter a motivação equivocada, como os fariseus tinham. Eles continham uma motivação equivocada. Inclusive, há uma passagem bíblica em Lucas, capítulo 18, entre um fariseu e um publicano que estavam ali presentes no templo, orando, e o fariseu agradece a Deus por não ser parecido com aquele publicano. Ele agradece a Deus por ser uma pessoa diferente. Ele até cita na sua oração que ele jejuava 2 vezes por semana, ou seja, ele orava de si para si, enquanto o publicano batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador". O texto bíblico fala que o publicano ele desceu justificado para sua casa, ou seja, sua oração ela foi ouvida, ela foi aprovada de acordo com a vontade do Senhor. A sua oração ela foi ouvida por Deus. Deus, então, ele atende a oração e aprova o jejum daqueles que buscam fazer essa prática de forma correta. Jesus fala que devemos fazer o jejum, praticar o jejum, de forma até mesmo secreta, entre nós e o Pai. Então é algo que nós não devemos sair pronunciando às demais pessoas que estamos fazendo. Você não vai colocar no seu Facebook: "Estou jejuando", ou no seu WhatsApp vai tirar uma foto, colocar no status e dizer "jejuando", e assim você se mostrar totalmente numa condição deplorável, numa condição de fraqueza, para demonstrar que você está buscando o Senhor. Isso não deve ser feito de forma alguma. Então, o Pai que vem em secreto, ele recompensa. Ao jejuar, ao buscar o Senhor através dessa prática, que é uma prática cristã sim, pois Jesus traz esse ensinamento aqui em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18, você faz com o propósito e a motivação de glorificar, de agradar o coração do Senhor. Mas, de fato, o que é o jejum cristão? Em nossa aula, nós veremos acerca do que é, quando devemos fazer e como jejuar. Para que nós venhamos ter o discernimento do que é o jejum cristão e venhamos ter uma definição, precisamos nos atentar aos conceitos que estão presentes na palavra do Senhor. O conceito do Antigo Testamento e o conceito do Novo Testamento acerca do jejum. O Antigo Testamento, escrito em sua grande parte em hebraico, a palavra jejum, ela significa abstenção de alimentos, com o intuito de se submeter e se humilhar profundamente diante de Deus. Em algumas passagens, como Levítico capítulo 16, versículo 28 e 31, e Salmo 35, 13, nós podemos encontrar o termo afligir a alma, que se refere ao jejum. De fato, o jejum é o afligir da alma. O termo no grego, no Novo Testamento, tem o mesmo significado: abster-se de alimentos. Com uma ressalva: essa abstenção está ligada à quantidade e não à qualidade. Com isso, nós podemos definir o jejum bíblico, o jejum cristão, como uma abstenção total de alimentos, até mesmo de água, para um tempo dedicado apenas à comunhão com Deus. Tendo um discernimento dessa conceituação fundamentada na palavra do Senhor, desses conceitos bíblicos, nós temos condições de não sermos enganados por algumas ideias acerca de jejum que são transmitidas no meio evangélico. Como, por exemplo, alguns que falam que você pode fazer jejum de Facebook, jejum de Instagram, jejum de Twitter, jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola. A palavra de Deus, ela mostra para nós, de acordo com o conceito de jejum nas Escrituras Sagradas, que é uma abstenção total de alimentos. É a quantidade, não a qualidade. Então, não é partes que você vai abster-se e de outras partes você vai, de alguma forma, ter o acesso para poder consumir.
Então, o texto mesmo de Daniel capítulo 1, versículo 8, onde muitos tentam ali mostrar que Daniel estava jejuando, no ato dele de não comer das finas iguarias do rei, e sim comer outros gêneros alimentícios, alguns dizem que ele estava jejuando, mas no texto nós não vemos em nenhum dado momento Daniel jejuando com os seus amigos. Diferente de Daniel capítulo 9, versículo 3, onde o profeta ele está jejuando, afligindo a sua alma, buscando o Senhor de todo o seu coração, intercedendo pelo povo de Judá, diante da situação na qual ele se encontra, vendo que o cativeiro ele estava já se findando pela leitura que ele fez do profeta Jeremias. Apesar do jejum ser essa abstenção total de alimento, não para só nisso. Abster-se de alimentos e não ter um período de oração, de humilhação diante do Senhor, de arrependimento dos pecados, de busca intensa, de adoração, não é você jejuar. Se você apenas só abstém dos alimentos, não come nada, você está fazendo apenas uma mera dieta radical. Você está fazendo apenas uma mera greve de fome. Então, para que você possa jejuar, você tem que se abster dos alimentos e até mesmo da água, mas ter o quê? Plena comunhão com o nosso Deus. O fato de você estar se abstendo de alimentação irá levar o seu corpo a um enfraquecimento que afeta a nossa alma. E ao afetar a nossa alma, nós iremos nos direcionar a Deus de uma forma correta, buscando a Ele, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo o quão nós somos dependentes do nosso Deus. Por isso que o termo utilizado no Antigo Testamento, afligir a alma, é um termo totalmente adequado para o jejum. O jejum é esse tipo de prática. Muito bem, mas quando devemos jejuar? Algo importante a ser tratado é que o jejum é algo voluntário. O jejum, de forma alguma, deve ser visto como algo coercitivo. É uma abstenção de alimentos e de período diante da presença do Senhor de forma voluntária. A pessoa voluntariamente, pelo fato dela querer utilizar dessa prática, ela vai estar jejuando, ela vai estar se abstendo da sua alimentação para poder buscar o Senhor de todo o seu coração. No Novo Testamento, nós não vemos nenhuma ordenança acerca de jejum. Até mesmo aqui no texto de Mateus capítulo 6, versículo 16, quando Jesus diz, quando jejuardes, é uma pressuposição de Jesus de que os seus seguidores iriam jejuar. Mas não é uma ordenança. O termo aqui não está no imperativo. Quando jejuardes é apenas essa pressuposição de que os seguidores de Jesus irão continuar com tal prática, mas é uma prática voluntária. Inclusive, o Senhor Jesus, de acordo com os relatos bíblicos, jejuou apenas uma vez no seu ministério, diferente da sua vida de oração, que nos evangelhos nós podemos ver que ele tinha uma vida constante de oração. Com isso, o reverendo Augusto Nicodemos tem uma frase que é muito importante. Todo jejum é acompanhado de oração, mas nem toda oração é acompanhada de jejum. A oração, ao contrário do jejum, já é um mandamento. Devemos orar sem cessar, devemos buscar o nosso Deus, buscar em primeiro lugar Ele, em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas, nós buscarmos Ele, o teu reino e a sua justiça em primeiro lugar. O jejum já não é um mandamento, por isso que ele não pode ver nessa perspectiva de algo totalmente coercitivo. No Antigo Testamento o cenário é diferente. No dia da expiação, no Yom Kippur, dia esse que o povo tinha que se arrepender dos seus pecados, dia esse que o povo deveria se humilhar diante do Senhor, e lá em Levítico 16 tem o termo, como foi dito, afligir a alma, o povo deveria jejuar. Ali era uma ordenança. Mas o Yom Kippur, segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 24 e 28, ele foi cumprido de uma vez por todas em Cristo Jesus. No grego encontramos a palavra ephapax nessa passagem, que significa de uma vez por todas. Então, o ministério de louvor da nossa igreja, adolescentes, ephapax, é esse o significado desse termo grego, de uma vez por todas. Cristo pagou certo preço, então esse jejum que era um mandamento, algo coercitivo que o povo tinha que cumprir no dia da expiação, nos dias de hoje, não é um mandamento. Então, o jejum ele é algo voluntário.
Você não pode ser coagido. Uma igreja, um Estado, um governo, ele não pode, de certa forma, impor que uma pessoa jejue. Não há base bíblica no Novo Testamento para imposição do jejum. A Igreja Presbiteriana promulgou os jejuns, dia 2 de março, dia 5 de abril, dia 12 de abril, mas com as orientações devidas, sem impor os seus membros a estarem jejuando. No Antigo Testamento, nós temos exemplos de pessoas que passaram por situações que elas voluntariamente acabaram jejuando. Tais situações que essas pessoas passaram, que esses personagens bíblicos passaram, pode se assemelhar a situações que nós vivenciamos em nossos dias. E assim temos a oportunidade, diante dessas situações, de jejuar. Quem sabe é um sinal para que nós venhamos jejuar. No Antigo Testamento, o povo jejuava, tanto como nação, como também individualmente. Jejuavam por calamidades públicas, como guerras, como problemas financeiros, econômicos, falta de chuva, a situação e condição espiritual de uma nação. Assim o povo jejuava, assim o povo se afligia diante do Senhor. Neemias, ele afligiu a sua alma diante do Senhor, jejuou. Assim também como o profeta Daniel fez, conforme o relato que já foi dito em Daniel capítulo 9. No Novo Testamento, a gente pode ver que o apóstolo Paulo, ele jejua em momentos difíceis da sua caminhada ministerial. E há também um jejum feito pela igreja primitiva para a escolha de presbíteros e também para a escolha de missionários, para o envio. Então, eles jejuaram buscando a orientação de Deus acerca da sua obra local e acerca da sua obra transcultural. O jejum feito pela igreja primitiva fez com que eles fossem orientados a estarem enviando Paulo e Barnabé aos gentios e realizarem a primeira viagem missionária. Muito bem, então nós podemos ver esse número dos exemplos. No Antigo Testamento, Davi, ele jejuou pela aflição do próximo, os inivitas, eles jejuaram pelo arrependimento dos pecados deles, após eles ouvirem a mensagem de juízo da parte do profeta Jonas. Também um jejum, ele pode ser uma expressão de adoração, como foi no caso de Ana a profetisa, em Lucas capítulo 2, do versículo 36 e 38, encontramos esse relato que Ana estava adorando em jejuns, em orações. Conforme esses exemplos bíblicos, nós, em momentos oportunos, quando assim acharmos necessário, fomos conduzidos pela mão do Espírito Santo de Deus, nós temos a oportunidade de estar jejuando, de estar então buscando afligir a nossa alma. Quando estamos em busca de orientação divina, crescimento espiritual, até mesmo quando temos que resistir certas tentações, quando temos que lutar contra certos tipos de pecado, é importante que nós venhamos jejuar. Quando temos que lidar com situações conturbantes, até mesmo situações sobrenaturais. Há aquele caso que os discípulos chegam a Jesus e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expelir aquele espírito maligno? E Jesus então disse que aquela casa só seria expelida com jejum e oração. Ou seja, diante de uma situação como essa, é importante que se faça um jejum, é importante que se humilhe, que se aflige, que busque o Senhor, que reconheça que o Senhor tem um poder, tem um controle sobre todas as coisas, que Ele é um Deus soberano. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo oportuno para que possamos jejuar. É um período de pandemia. Diante de uma calamidade pública que estamos vivendo, na área da saúde, devemos então estar intercedendo, afligindo nossa alma, buscando entender qual o nosso papel como igreja diante do período no qual nós estamos vivenciando. Muito bem, é possível nós marcarmos dias de jejum, conforme a igreja presbiteriana ela mesma promulgou. A própria Confissão de Fé nos dá essa aval, quando ela fala sobre os elementos extraordinários do culto. Quais são esses elementos? Jejum e ações de graça, jejum durante a calamidade e ações de graça após a calamidade. João Calvino, no volume 2 de sua obra, As Institutas, ele fala que sempre que uma questão difícil, de grande importância, tiver de ser discutida, ou ainda quando parecer haver julgamentos da ira do Senhor, como pestes, guerra e fomes, esta é uma ordenança santa e salutar para todos os tempos, que os pastores recomendem que as pessoas façam um jejum público e orações extraordinárias. Então está aí o nosso grande reformador João Calvino falando a respeito
do jejum. Quão importante, principalmente em tempos de calamidade, nós estarmos jejuando, e isso até mesmo em público, como igreja. Mas espera aí, Mateus capítulo 6, versículo 18, fala que tem que ser em secreto. Claro que isso aplica-se também à questão do jejum individual, mas não uma pessoa que faz um jejum individual, se ela for casada, se ela tem algum familiar, ela vai poder esconder que ela está jejuando. De alguma forma, alguém vai saber que essa pessoa está jejuando. O que vale, meus irmãos, é a motivação do coração. Então a igreja está reunida para jejuar. Muitos ali vão querer, de alguma forma, inflamar o seu ego diante de outros, mas isso é errado. Nós devemos pensar de que estamos jejuando para glorificar e honrar o nosso Deus. Com isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar o jejum numa rotina legalista e acabar caindo em hipocrisia, assim como os fariseus cometiam no passado. A IPB, conforme eu já disse, ela pode, de alguma forma, estar promulgando jejuns, mas não pode de nenhuma maneira impor esses jejuns para que seus membros sigam. Líderes de Estado podem, de certa forma, pedir para que as pessoas venham jejuar. Abraham Lincoln, ele pediu para que os Estados Unidos estivessem em jejum em um período conturbado da história, onde ele esteve governando a nação. O rei Josafá também fez isso no passado, quando ele era rei de Judá. Muito bem, sabemos que jejum é abstenção de alimentos, onde devemos buscar o Senhor. Nós iremos jejuar quando assim formos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus em momentos oportunos para fazermos essa prática. Mas como jejuar? E aqui eu quero passar algumas orientações aos irmãos de como jejuar. Devemos ter momentos de oração, de arrependimento de pecados durante o tempo de jejum. Você vai afligir a sua alma, você vai então reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, reconhecer que você precisa e carece da graça do Senhor na sua vida. É importante que nesse período você venha também refletir nas Escrituras Sagradas. Então, jejum não é apenas você parar de comer, eu vou trabalhar e vou seguir meu dia normal. Não é isso. Você tira um dia que você está de folga do seu trabalho, ou um domingo que você não trabalha, para que você possa, então, se abster de se alimentar e buscar o Senhor de todo o seu coração, arrepender dos seus pecados, confessar eles diante do Senhor, e o jejum ele deve ser acompanhado também de mudança de vida, tristeza pelo pecado, o arrependimento, ele acaba se manifestando de forma intelectual, de forma emocional, de forma volitiva. Intelectual no sentido de que nós temos que ter discernimento que estamos errados, emocional no sentido de que nós sentimos a tristeza pelo nosso pecado, volitivo porque a gente tem que mudar a nossa disposição moral e não procurar cair mais nesse tipo de pecado. Ao jejuar, nós vamos adorar também ao Senhor, cantar louvores. Então, no momento de jejum que você vai fazer, seja de 1 hora, 2 horas, 3 horas, em relação ao tempo, não há nenhum manual bíblico, nenhum tipo de requisito bíblico. Jejue 1 dia, jejue 2 dias, faça o jejum de Daniel 21 dias. Não há essa ordenança. Então, você vai jejuar de acordo com o tempo que for necessário que você jejue. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Nesse tempo, você pode intercalar momento de oração, momento de louvor, momento de leitura da palavra. É importante que você louve, que você honre, glorifique ao Senhor com os seus lábios e com o seu coração em meio a esse período de total consagração ao Senhor. Então, jejum, a gente pode jejuar dessa forma. Nas Escrituras a gente pode ver que há pessoas que jejuaram uma parte do dia, jejuaram 1 dia, jejuaram 3 dias, jejuaram 40 dias, mas, por favor, não exagere. Cada organismo tem um limite. E aí, Inácio de Antioquia, olha só, Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo João, viveu no 1º século da era cristã, ele diz: devote-se ao jejum e à oração, mas não além da conta, para não se destruir por meio disso. Ou seja, não exagere, não faça algo exagerado para que você venha conter problemas de saúde futuramente. Muito bem, eu acho que aqueles que ainda não jejuaram têm a oportunidade de jejuar, ainda nos dias de hoje. Apesar de muitos não terem condições físicas, por problemas de saúde, de não jejuar. Não há nenhum problema se você não jejuar, mas se você não jejuou, que você possa viver essa experiência e que você possa ter o jejum aprovado pelo Senhor. Isaías capítulo 58, do versículo 1 ao 14, nós encontramos a passagem que o Senhor, ele reprova o jejum do povo de Israel. Desde aquele tempo já havia uma distorção acerca do jejum. Aquele povo de Israel, de Judá,
eles estavam tratando o jejum como um mero ritual, sem consagração alguma, sem humilhação, sem submissão a Deus. E aí o Senhor, ele mostra para eles o que ele requeria. Requeria que eles se santificassem, fossem fiéis, tivessem amor pelo próximo, demonstrassem o carinho. O jejum de amor é um jejum que se manifesta tanto na horizontal como também na vertical. O alvo do jejum é nós nos humilharmos diante do Senhor, quebrantarmos o nosso coração e assim buscarmos estarmos bem próximos diante de Deus. A centralidade do jejum é o Senhor. Ainda estamos num período propício para que possamos jejuar, porque aguardamos a espera do noivo. Quando os discípulos de João Batista e os fariseus chegaram a Jesus e indagou Jesus perguntando: Senhor, os fariseus, nós jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus então traz a resposta a eles que não era o momento de jejuar, porque o noivo estava com eles, mas o noivo seria retirado. Então o noivo, Jesus, ele já morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Então nós temos oportunidades de jejuar, nós temos oportunidade de estar buscando o nosso Deus através dessa disciplina espiritual. E claro que devemos seguir todos os padrões bíblicos para que não caiamos em ideias totalmente errôneas e equivocadas. Concluindo, hoje em nossa aula nós vimos acerca do jejum cristão, acerca da palavra de Deus, sendo orientados à luz de Mateus 6, do versículo 16 e 18, e também de acordo com aquilo que as Escrituras nos fornecem acerca desse assunto. O jejum, conforme vimos, é a abstenção de alimentos, voluntária, onde buscamos ao Senhor, onde nos humilhamos diante do Senhor e temos um relacionamento profundo com o nosso Deus. Jejuar traz uma consequência benéfica, podemos crescer espiritualmente, e é muito mais do que ficar sem comer, conforme já falamos. O jejum deve ser acompanhado de mudança de vida, não é algo meritório, não é pelos seus próprios méritos, é feito de forma discreta, você não precisa sair tocando trombeta que você está jejuando. Não julgue a vida espiritual de pessoas ou igrejas pela prática do jejum. De forma alguma se ache, meu amado, na condição de ser um ser soberanamente espiritual, de querer sobressair em cima de outras pessoas só porque você jejua. Não cometa esse erro. Isso é um erro farisaico. E aí fica o desafio para que você que mantém frequentemente um período de jejum, cuidado com a soberba espiritual, cuidado para não se comportar como o fariseu que estava desdenhando do publicano, mas o publicano teve a sua oração aprovada por Deus e o fariseu não teve. Eu encerro essa aula com uma frase do John Piper sobre o jejum. Ele diz: o jejum é uma declaração periódica e algumas vezes decisiva de que nós preferimos nos banquetear à mesa de Deus no reino dos céus do que nos alimentar das iguarias mais finas deste mundo. Você que nunca jejuou, busque viver essa experiência na sua vida. Você que não pode jejuar, não tem problema. Ore, busque ao Senhor de todo o seu coração. Você que jejua frequentemente, Deus continue te fortalecendo nesse propósito e que você venha cada vez mais se humilhar para não cair no erro de se engrandecer em cima de outras pessoas que têm dificuldade de jejuar, que até mesmo não utilizam-se da prática do jejum. Cuidado com as ideias errôneas e equivocadas. Sempre vá às Escrituras Sagradas para poder fundamentar as suas posições. Vamos orar? Falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele por essa aula que tivemos hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração nesta manhã, nos orientando, ó Deus, acerca do jejum, o jejum cristão, o jejum bíblico. Que o Senhor, meu Deus, possa estar nos orientando a fazer essa prática, que nós possamos aproveitar a oportunidade que temos para nos aproximar do Senhor e para termos o discernimento que somos totalmente dependentes do Senhor. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, muitas ideias, ó Pai, equivocadas que às vezes temos acerca dessa prática, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Que o Senhor, meu Pai, possa estar nos fortalecendo em nossa caminhada, para que venhamos estar intercedendo pelo mundo, pela situação que nos encontramos. Que logo, ó Pai, toda essa quarentena possa passar, que haja, ó Deus, curas, que haja, ó Pai, modificações no cenário mundial no qual nós estamos vivendo. Enquanto estamos, ó Pai, diante dessa situação, que não venhamos, ó Pai, estar acomodados, mas que possamos jejuar e buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor abençoe cada família, cada irmão e cada irmã. Dê um domingo abençoado e que neste domingo cada irmão e irmã venha se lembrar que esse dia é o dia especial porque é o dia do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.